Esse aqui que vai sai. Nossos municípios. O evento marco, celebrado aqui em nosso campo de Porto Alegre e também em formato híbrido, unindo presencialmente e virtualmente uma comunidade vibrante de graduandos, professores, pesquisadores, mestrandos e egressos. Saudamos com especial deferência às autoridades que nos honram com as suas presenças e seu apoio inestimável, e passo a convidá-los, então, a compor a nossa mesa de abertura. A ilustríssima professora doutora Gisele Espressigo, gerente de pesquisa e pós-graduação, representando a diretoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, liderada, então, pelo diretor, professor doutor Sandro José Rico, cujo empenho fortalece continuamente a nossa jornada acadêmica. O ilustríssimo professor doutor Wilson Engelmann, que hoje representa o decano da Escola do Direito, professor doutor Miguel Regi, e como um dos fundadores deste programa, tem sido para nós uma fonte constante de inspiração e visão. O estimado professor doutor Fabiano Hoffmann, coordenador do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, cuja liderança o programa segue inovando e prosperando. O ilustríssimo professor doutor Francisco Guimarães, docente e diretor adjunto da CAPES, que hoje nos prestigia com a sua presença, professor e pesquisador da PUC-Rio. E o doutor mestrando Rafael Bertoldi, presidente da fraternidade Alumni Ad Negócia, representando, então, a voz de nossos egressos e a continuidade do nosso legado. E na minha pessoa, professora doutora Daniela Perim, eu saúdo a todos os envolvidos na organização deste congresso em edição comemorativa. E de forma muito especial, então, gostaríamos aqui de fazer uma referência, de expressar a nossa imensa honra e gratidão pela presença do professor doutor Francisco Guimarães, coordenador adjunto da CAPES para os mestrados profissionais e renomado professor e pesquisador da PUC-Rio,
A sua participação, professor, enriquece sobremaneira o nosso congresso e sublinha aqui a relevância deste encontro para o cenário nacional da pós-graduação. Ter a presença da CAPES conosco neste momento nos assegura, reforça e nos projeta para o futuro com a força necessária para prosseguir e avançar. E neste momento tão significativo, é impossível não olhar para trás e reconhecer que o sucesso de hoje foi pavimentado por muitos. Por isso, faço uma pausa para expressar a nossa profunda gratidão aos professores que, ao longo desses 10 anos, dedicaram seu talento, a paixão e o conhecimento ao mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos. Aqueles que, em algum momento de nossa jornada, fizeram parte do corpo docente e contribuíram de forma inestimável para a formação de mais de 150 pesquisadores e mestres profissionais. Suas contribuições foram pilares para a excelência e inovação que hoje celebramos. E seu legado está intrinsecamente ligado à nossa história. A cada um de vocês, onde quer que estejam, nosso eterno reconhecimento. Nosso mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios completa 10 anos efetivo. Uma década na qual o programa se consolidou como referência em pesquisa jurídica aplicada, construindo um legado de impacto direto na realidade jurídica e empresarial. Como um programa pioneiro e sua abordagem interdisciplinar, transformamos o direito em uma ferramenta aplicável, moderna e conectada com as principais demandas do mercado global. Este congresso é a síntese dessa trajetória. Ao longo dos próximos 3 dias, mergulhamos em palestras, painéis e workshops que abordam temas cruciais como a governança corporativa, sustentabilidade dos negócios, transformações jurídicas no mercado regulatório global, o impacto das novas tecnologias no direito e em negócios digitais e modelos inovadores de regulamentação e compliance. Será um espaço valioso de trocas e networking, impulsionando novas ideias e soluções. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão pelo fundamental apoio e fomento da FAPERES, da própria Unicinos e do time de eventos, e do trabalho colegiado no programa, da Fraternidade Ad-Negócia Alumni e dos graduandos pesquisadores em iniciação científica que juntos tornaram possível a realização deste marco e reafirmam o compromisso da Unicinos com a interdisciplinaridade e qualidade do ensino. Que os próximos dias sejam repletos de debates profícuos, troca de conhecimentos e muita inspiração. Agradecemos, então, a presença de cada um de vocês que estão aqui conosco no campo e que já estão online conosco, pesquisadores, acadêmicos, profissionais e estudantes que fazem deste evento um marco em nossa trajetória. Com grande honra, declaro oficialmente aberto o primeiro Congresso Internacional do Mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios. Então, com grande honra, eu declaro oficialmente aberto o primeiro Congresso Internacional do Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unicinos. E para dar um tom ainda mais especial a este encontro, gostaríamos de convidar as autoridades, então, que compõem a nossa mesa de abertura, para que compartilhem conosco algumas palavras e as suas impressões sobre este marco que celebramos. Pedimos a gentileza de que, ao se manifestarem, então, utilizem aí o microfone central para que todos, presencialmente
e online possam acompanhar as mensagens que serão deixadas aqui. Então, eu vou fazer uma deferência especial, então, ao professor doutor Francisco Guimarães, coordenador adjunto da CAPES, para os mestrados profissionais, professor e pesquisador da PUC-Rio, para as suas palavras. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de saudá-los aqui a pessoa da professora Gisele, representante da parte de pesquisa e pós-graduação da Unicimp. E também gostaria, de antemão, de agradecer ao professor Fabiano toda a acolhida que eu cheguei ontem em Porto Alegre. Já fui apresentado a um baita churrasco, o melhor estilo gaúcho da restaurante. Então, realmente, esse ano é uma estágio ainda de breve, muito tradicional e muito calorosa. Eu estava aqui olhando as mensagens de WhatsApp que eu troquei com o professor Fabiano, esse encontro aqui com o programa, com a comunidade do programa de fechado profissional de empresa dos negócios, a gente já vem conversando há pelo menos 2 anos. Faz bastante imprevisto, alguns muito graves, um deles, vocês são testemunhas que aconteceu no ano passado aqui na região da Grande Porto Alegre, que todos nós do Brasil acompanhamos uma solidariedade máxima com o povo gaúcho, todas as dores que vocês passaram, por muitos motivos também que eu não pude vir no ano passado, mas inclusive nesse ano eu estava brincando com o professor Fabiano. Há 2 meses eu me acidentei, eu já estava tudo marcado para ser comprado pelo mascarro. Fisioterapia vai me recuperar. E, de fato, a fisioterapia foi de serviço, foi, ainda que usando uma muleta, daqui a pouco certamente foi de uma dela, mas consegui sair do Rio de Janeiro e aqui encontrá-los. Enfim, do ponto de vista também, justamente da minha posição, e fui chamado aqui justamente para representar a CAPES, conversar com vocês sobre a atividade de CAPES, a relação da CAPES com os programas de pós-graduação profissionais. O que eu quero dizer é que eu uma alegria muito grande participar desse momento tão simbólico de uma década da criação desse curso de mestrado profissional, que foi o segundo curso de mestrado profissional da área de direito. Então, isso é realmente que prestigiar esse evento é fundamental, justamente porque se hoje a ideia de programas profissionais da área do direito já está consolidada há 10 anos, foi uma aventura que a Unicimp assumiu para si, e, de fato, essa aventura rendeu ótimos frutos, como mencionou a professora Daniela, mais de 150 alunos formados já pelo mestrado profissional. Espero que 300, 600 venham nas próximas décadas, porque, como a gente vai poder conversar mais adiante, todos nós estamos envolvidos como comunidade da pós-graduação em uma política pública. Então, a nossa função como administradores dos programas, coordenadores, professores e alunos, é efetivamente de partícipes de uma grande política pública muito bem sucedida na área da pós-graduação. Então, eu acredito que essa é a responsabilidade que todos nós temos com os nossos cursos, mestrado, doutorado, enfim, e, mais uma vez, aqueles que saíram na frente, no momento em que não sabíamos ainda o que era o programa profissional na área do direito, uma vez que todos nós nos formamos em programas acadêmicos, é preciso justamente fazer esse registro da coragem, da virtude da coragem que é o Unicimp há 10 anos teve em apostar nesse modelo que se revelou pelos números que a professora Daniela apresentou, já muito bem sucedido. Então, parabéns, e como eu disse, que venham mais 10, 20, 30 anos, mais 200, 300, 500 alunos formados por este programa de mestrado profissional de empresa dos negócios. É o que em nome da CAPES, eu posso falar para vocês nesse momento, porque daqui a pouco a gente vai tratar aí sim a questão toda do que é a nossa atividade de gestão da pós-graduação
Na CAPES, como a gente vai poder depois conversar, envolve necessariamente os problemas. Então, a questão, o que eu vou falar, porque é o momento justamente de celebrar e saudar essa grande iniciativa. Então, hoje completo 10 anos. Obrigado. Antes de passar a palavra, eu vou convidar o professor Dr. Gustavo Olson, que tem essa cadeira reservada para ele. Muito obrigada, professor Dr. Francisco. Passamos a palavra, então, para festejar agora com a professora doutora Gisele Expressivo, gerente de pesquisa e pós-graduação da UFSC. Obrigada, Daniela. Obrigada a todos aqui por incluir, a diretoria de pesquisa e pós-graduação e inovação nessa mesa de abertura. Represento aqui o nosso diretor, professor doutor Sandro José Rico, ele está na agenda de planejamento de reitoria neste mesmo andar, mas não pode estar presente e eu represento ele. Gostaria, então, de dizer algumas palavras. Agradeço muito a sua presença aqui, doutor Francisco, o seu apoio, o acompanhamento do curso. Agradeço, aproveito o momento para agradecer muito a liderança, o trabalho de coordenação do Fabiano, que acompanha há mais de 3 anos, com esse corpo docente. Vejo aqui alguns colegas que conheço muito por nome, por organização, por planejamento, junto com o Fabiano, não conheço no desenvolvimento. Agradeço também o Wilson, que é um parceiro desde a fundação deste curso, há 10 anos atrás, e com certeza tivemos coragem naquele momento, como nos diz a nossa Companhia de Jesus, inovamos, pensamos na pessoa integral, na formação integral da pessoa humana, e temos sim coragem em tudo amar e servir, conforme o Santo Ignacio de Loyola nos ensina. Agradeço também o Gustavo Osmo, aqui presente representando a graduação. Francisco, é importante que a gente tenha esse compromisso com o contínuo formativo dos nossos alunos, seja no bolsista de iniciação científica, seja na formação da graduação, e depois investe e buscam também uma continuidade em termos de mestrados e doutorados, que é o que vai fazer, de fato, diferença na nossa sociedade, no desenvolvimento social e econômico do nosso país, que tanto precisa investir em ciência e tecnologia. Então, agradeço a parceria inigualável aí do Gustavo, especialmente nessa integração pós-graduação e graduação. Esses 10 anos, agradeço também a presença do aluno e dos alunos, aqui o representante, desculpa, eu não gravei o seu nome. O Rafael, ele na programação do seu nome, muito obrigada por continuar se envolvendo com o nosso PPG. Isso é muito importante, não adianta fazermos nada nessas salas aqui fechadas, no 8º andar, se não temos essa interação com o mercado, com a sociedade e com os nossos alunos e egressos e futuros alunos que estão por vir. Gostaria de destacar também que esse programa aqui atende preocupações que temos com a nossa sociedade, com o nosso mercado, com as nossas empresas. Um caráter muito mais aplicado com os acadêmicos, essa interação com o mercado de trabalho, essa interação com as dinâmicas que já estão acontecendo agora, lá na ponta, questões de saúde, questões de tecnologia, questões de inteligência artificial. Então, esse mestrando, esses professores aqui de um programa profissional, eles têm que ter mais pressa, eles têm que ser mais ágeis, eles têm que ser mais inovadores e corajosos para dar respostas à sociedade que não nos espera. E estamos aqui como universidade para fazer isso. Temos que correr na frente e precisamos correr na frente. É uma gratidão muito grande, ver a consolidação desses 10 anos, esse número que a Daniela apresentou de mestres formados pelo curso, porque realmente naquele momento, muitas dúvidas, professor Francisco, eu trabalho com portfólio, análise de mercado para cursos, a gente tem muita dúvida, Vamos investir, vamos adotar esse caminho, que investimentos a universidade vai precisar fazer, e não é só investimento em professores, é também transformar uma ótima experiência em sala de aula. E isso tem que estar alinhado desde a pessoa que recebeu ali na CACRA, agora ali no campus, até o momento em que você vai retirar o diploma de mestre. Então, a gente tem esse compromisso, tem que ter essa coragem todos os dias
E a gente tem buscado isso em todos os nossos cursos. E esse curso profissional, com muito carinho, é o nosso produto desse centro aqui no campus de Porto Alegre, e justamente está alinhado com as empresas que normalmente têm nas suas capitais, né, a dados da RAIS, do projeto que mostram isso, que os cargos estratégicos, superintendência, planejamento estratégico, né, os principais escritórios de advocacia, né, e mesmo os órgãos públicos de governo, toda a massa estratégica, que trabalha com estratégia, elas estão mais sediadas na capital. Então, um pouco daquilo que nós vimos falando ali com o colega de Passo Fundo, essa interação com grandes cidades, essa interação de proximidade, a gente precisa facilitar, a gente precisa apostar nessa proximidade com quem necessita desse tipo de formação. Então, realmente, é um curso que consolida, faz da voz mais ainda essa obra aqui da Companhia de Jesus, que é essa nossa segunda série, e a gente agradece muito a confiança da CAPES, a leitura da CAPES, né, e principalmente os direcionamentos para o nosso melhoria contínua. Então, em todas as escolas, onde nós buscamos certificações internacionais, e dentro do nosso compromisso da CAPES, é sempre formação contínua e melhoria contínua. Né? Então, todo esse acompanhamento aí tem dado pelo Fabiano é muito importante para melhorarmos a nossa atenção, corrigirmos pontos de atenção, melhorar os fotos, que é para isso que nós estamos melhorando. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, especialmente dos alunos que estão aqui, os professores que se dedicam, né, que se desdobram aí em aulas, né, alguns dão aulas de São Leopoldo também, o professor Francisco na graduação, né, então acabam se desdobrando aí na nossa conhecida BR. Então, agradeço muito aí a dedicação, o compromisso com os alunos, as orientações, as bancas, que é um momento muito simbólico, né, para o aluno de direito, né, para todos, mas para o aluno de direito tem uma formalidade muito bacana envolvida, então buscamos aí sempre compor bancas muito interessantes e que agreguem até o final da formação dos nossos alunos. Mais uma vez, muito obrigada e agradeço a oportunidade de falar e contribuir nesse momento. Agradecemos, então, a fala da professora doutora Gisele e convidamos, então, agora o professor doutor Wilson Engelmann, professor doutor Wilson Engelmann, que hoje representa o decano da Escola de Direito, o professor doutor Miguel Bedi, e é um dos fundadores do nosso programa. Professor. Obrigado, Daniela, pela introdução. E aqui agradecendo especialmente ao professor. Então, muito obrigado, professora Daniela, pela introdução e agradecendo especialmente a presença do professor Francisco, nosso líder da CAPES para os mestrados profissionais, também a doutora Gisele, é muito bom tê-la conseguido nesse momento, o doutor Fabiano, o professor Gustavo, o Rafael e os colegas professores, alunos que estão aqui, quem está conosco presencialmente e também no modo online. Então, hoje, para mim, pessoalmente, é um momento de muita alegria, porque, como lembrou a professora Daniela e o doutor Francisco, e também referiu a doutora Gisele, há 10 anos atrás, não é exatamente 10 anos atrás, são mais, porque nós começamos a gestar esse projeto lá em 2012 para 2013, e como lembrou o doutor Francisco, era uma era de muita instabilidade em relação a como o mestrado profissional estava sendo encarado na área do direito. Havia apenas a experiência da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que teve o primeiro mestrado profissional, e, enfim, começamos a projetar, e eu gostei muito da experiência que eu tive, professor Francisco, num outro mestrado profissional de uma outra área aqui da Oficinas. Eu fui professor durante alguns anos, que é o mestrado profissional em gestão de negócios, que hoje, inclusive, já tem um doutorado também. Então, foi uma experiência interessante, e fazendo uma pesquisa empírica com os alunos, que em sua maioria eram gestores, eram administradores, qual era o perfil do profissional do direito que eles estavam vislumbrando naquele momento nas empresas, como disse a professora Gisele, que estão na ponta, que estão liderando, enfim, que estão prestando eventualmente um jurídico que possa acompanhar essa inovação. E a partir daí eu comecei a perceber que tinha uma oportunidade para a área do direito. E aí, levando na época para a direção da unidade, a unidade de pesquisa e pós-graduação, essa ideia foi realmente comprada, literalmente, e a partir daí a gente começou a pensar em como poderia ser esse perfil do egresso,
quais seriam esses ingredientes que o profissional da área do direito, não apenas da advocacia, mas também da magistratura e de outras áreas de alunos que nos procuram, que deveriam reunir para esse contexto altamente tecnológico, com desafios, com riscos, mas também com muitas dívidas sociais ainda, que principalmente nós temos, as empresas têm. E a partir daí a gente começou a criar esse mestrado profissional. E do ano acaba, ainda o ano acaba, lançando no final de 2014, então nós recebemos o sinal verde para que a gente pudesse implantar a partir de 2015 o nosso mestrado. E aí não começamos imediatamente em 2015 para porque também aí a universidade entendia que, e parece que era uma ideia importante, que os professores deveriam começar a se apropriar de uma metodologia mais aplicada no desenvolvimento das suas pesquisas, porque todos nós somos formados no acadêmico, então a revisão bibliográfica é algo normal e é isso que o direito vai representando. Só que, observando essa experiência e observando o documento da CAPES que cria o mestrado profissional, ficou muito claro que se deveria fazer algo além da revisão da literatura na dissertação final. E a partir daí a gente começou a desenvolver entre os professores primeiro essa questão de desenvolver algo, de promover orientações para os alunos que nos procuravam de uma pesquisa aplicada. Eu sempre digo, eu tenho uma experiência no acadêmico também, porque eu sou professor duplicado, eu sou um dos duplicados nos 2 programas da Escola de Direito, e nós ainda, na área acadêmica, continuamos muito ainda fazendo revisão de literatura. E eu percebo que o mestrado profissional, com todo o respeito ao acadêmico, formado, eu trabalho com galeria desde 2008, mas eu penso que essa experiência que a CAPES ela possibilitou na área do direito, ela está começando a transformar a pesquisa jurídica como um todo. Então, me parece que nós, como uma área dentro da grande área das ciências sociais aplicadas, precisa fazer pesquisa aplicada. A gente precisa recordar os problemas da realidade, seja em que setor for, e precisamos trazer para dentro da investigação científica como um método científico e aí devolver uma resposta apropriada. Então, esse é um pouquinho do percurso, esse é um pouquinho da minha alegria que eu tenho com esse nosso jovem mestrado, que tem 10 anos, e eu espero realmente que possam vir 20, 30 e possam vir muitos mestrandos e mestrandas para frente. Então, professor Francisco, muito obrigado pela sua presença, nos honra muito e espero que você possa ser um pouquinho em loco daquilo que a gente tenta produzir durante esses 10 anos. Muito obrigado pela atenção, professora Daniela. Obrigada, professor Wilson. Convidamos, então, agora o professor Dr. Fabiano Balcon, como coordenador do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, para nos saudar com a sua fala. Muito obrigado, professora Daniela. Eu aproveito, então, para mencionar que, dia como hoje, um evento comemorativo que nós estamos fazendo e com a presença nós estamos tendo, um momento inicial de agradecimento. É um sentimento de gratidão muito grande que a gente sente, não apenas como professor do curso, não apenas como tendo acompanhado também o desenvolvimento do curso praticamente todo o seu início, mas fundamentalmente na posição atual de coordenadora, em que nada se faz, absolutamente nada se faz por essa é uma das lições que eu tenho aprendido nessa experiência atual. Eu lembro muito bem quando eu falo, vocês têm mostrado a qualidade de jovem, papel de ser causa, demandas e não pagar e dizer assim, meu filho, um dia tu vai ser pai. Tu vais entender. E hoje eu sou pai. E entendo. E eu vejo um pouco assim essa função de coordenação dessa maneira, né? No momento que a gente assume essa função, a gente passa a entender, a gente passa a enxergar absolutamente com outros olhos. Nós temos aqui vários colegas em posição de gestão, e eu tenho certeza que eles entendem absolutamente o que eu estou falando. Né? A gente realmente enxerga com outros olhos o nosso programa, enxerga com outros olhos em todos os aspectos que a gente desempenha aqui enquanto programa de pós-graduação, né? Não apenas
na função de gestão, mas também com professores. E daí a admiração e a gratidão profunda por todos que participam dessa jornada e nos apoiam de uma maneira assim, a qual não seria minimamente possível desempenhar essa função e levar adiante o nosso projeto, o nosso programa de resultados já tão palpáveis, tão belos, eu diria também. A gente tem que ter todo ao pensar nessa ideia da trajetória. Nós pensamos nos nossos colegas que aqui estão, nos nossos colegas que não estão, que já também, inclusive, nos deixaram, também merecem uma imagem para ajudar a construção do curso. Nós pensamos na diretoria que nos apoia. A Gisele é um momento oportuno, Gisele, para fazer esse agradecimento em horário. Desde o primeiro momento, o apoio lá no início da unidade de pesquisa e pós-graduação, agora diretoria, pesquisa pós-graduação e inovação, foi prestado. Eu aproveito então para fazer esse agradecimento à pessoa da Gisele, à professora Paula Torcinópolis, ao professor Sandro José Rico e à própria Gisele, que é uma parceira assim, de primeiríssima hora, todas as situações, todas as demandas e todas as questões que também nos fornecem todos os subsídios necessários para que a gente possa se direcionar enquanto programa integrante de uma estrutura institucional que tem uma missão e que a nós também cabe levar adiante essa missão. Um agradecimento também aqui muito grande aos nossos colegas da graduação, aos nossos colegas da graduação, que é gratuito, satisfação de fazer uma pessoa que nos dá. Muito obrigado, acho que personifica como ninguém a solidariedade que deve existir entre colegas, né, mesmo quanto a função de gestão, compreensão, reciprocidade, a forma como tu sempre tratas, mais absoluto respeito absolutamente todos. A gestão é um exemplo também. Vejo também muito grande aqui, evidente, a presença do Francisco aqui conosco. Francisco Francisco Almeida, a gente está há 2 anos a gente estava ensaiando essa projeto para Porto Alegre, eventos, alguns deles catastróficos, entraram no meio do caminho, né? Mas que bom que felizmente a gente conseguiu implementar aquilo que nasceu com alguns contatos iniciais, uma pequena ideia, a gente conseguiu trazer, o que para nós, assim, acredito que tenha sido, no final, tenha sido muito feliz, né, a tua vinda, exatamente nesse modelo que é nesse momento, né, que é um momento que para nós é tão significativo, tão importante e está, digamos assim, à altura do significado da importância da tua presença aqui entre nós. O Francisco, como ele mesmo mencionou, nós não tivemos esse ano, graças a Deus, podendo encher assim. Nós temos um desastre dos nossos times, que veio internacional, mas isso certamente impediria qualquer coisa. Mas, uma vez, nós já estávamos praticamente agendados para esse sorte acidente, e veio a ficar 3 semanas numa cama. E ainda com a possibilidade de ter que fazer uma cirurgia e tal. E nesse momento, e dada todas as funções que ele vem exercendo, vem acumulando, daqui a pouco, ali no momento próprio da fala dele, eu vou provavelmente colocar os dados de currículo. Mas o Francisco hoje, como coordenador dos EPTs, está envolvido na questão nada menos do que nos relatórios de avaliação dos cursos que estão sendo realizados, estão sendo feitos agora, nesse momento. E mesmo com essa intercorrência do acidente, mesmo esse acúmulo de funções que ele possui, ele encontrou tempo para aqui estar aqui conosco, Francisco. E isso para nós é muito precioso.
O objetivo tanto a firma também, Francisco, é a gente também se colocar à disposição. Esses 10 anos de trajetória das empresas, dos mestrados profissionais, e particularmente nos meus 3 anos e pouquinho, na coordenação de curso, eu tenho procurado estar presente em todos os momentos, em todas as reuniões, em todos os eventos para os quais somos convidados pela área de direito da CAPES. E eu sou testemunha do quanto a ideia de efetivamente se ter um olhar, assim, construir um olhar diferenciado dos mestrados profissionais na área do direito e verdadeiramente se empreender em conjunto também com os próprios programas, no sentido de identidade para os programas, que era visto no início, né, nossa grande desafio, né? O quanto essa iniciativa vem sendo ao longo dos tempos. Eu peguei a gestão anterior, eu peguei finalzinho da gestão anterior da área de casa com a professora Tal Luiz, a professora Flaviana, Pousa de Moraes, ela era a coordenadora adjunta dos mestrados profissionais, então, e aí ela, depois da posição, assume a coordenação geral da área e convida o professor Francisco para ser coordenador adjunto, né? Um convite que foi referendado por todo o colegiado de coordenadores, né? Eu posso acompanhar a sua testemunha, Francisco, de como essas questões avançaram sobre essa gestão, essa e outras tantas, Depois o Francisco vai poder falar um pouco melhor sobre todo o processo de mudança e modificação que está sendo empreendido também na área do direito a partir da CAPES. Mas o quanto essa ideia, essa noção de desenvolvimento dos mestrados profissionais avançou sobre a coordenação do Francisco, sobre a questão de uma popular nesse processo. Por isso também agradeço. E gostaria, Francisco, de aproveitar esse momento para renovar o nosso compromisso com o mestrado profissional em direito da empresa de negócios, no auxílio, na ajuda constante para tudo que for necessário, para tudo que for preciso, parte da área, nesse sentido. Nesse e tantos outros, mas nesse em especial. Nós acreditamos desde o primeiro momento nesse projeto, nós acreditamos, temos uma fé inabalável no modelo dos mestrados profissionais, e tudo que nos for possível, nos for demandado, temos de auxílio nesse sentido, pode sempre contar com a gente. E, por fim, mas não menos importante, um agradecimento muito especial, muito rico em um agradecimento muito reconhecimento ao professor Poxa, merece isso, esse momento, principalmente, dos 10 anos, esse reconhecimento especial. Conhecemos ela, como nós falamos, como foi bem mencionado aqui, né? Nós sempre tivemos esse perfil de inovação na pós-graduação. Nosso mestrado e doutorado foi também um dos primeiros a entrar em atividade aqui no Rio Grande do Sul. O nosso mestrado profissional continua sendo o primeiro, continua sendo o único aqui no Rio Grande do Sul, segundo do Brasil. Então, esse espírito de inovação acho que está muito personificado na pessoa do Wilson. Eu estava pensando que Wilson, acho que o programa ele tem também muito a tua identidade, porque o Wilson, que é, e por favor, desconte um pouco a amizade que existe nessas palavras. Foi uma amizade que foi construída por convivência, por admiração, que foi se formando ao longo do tempo. E o Wilson, como acadêmico, acho que personifica muito isso, né? Um acadêmico mais absoluto rigor e seriedade no tratamento dos seus temas e objetos de pesquisa, uma verdadeira liderança acadêmica que nós temos aqui na Unicinos, na área do direito, para o Brasil
E para o mundo disso que exemplifica o fato de ser frequentemente convidado para eventos internacionais para falar sobre seus temas de pesquisa, mas que, ao mesmo tempo, preserva a tradição da pesquisa e da seriedade acadêmica, ao mesmo tempo tem um espírito absolutamente aberto para o novo. Para o Wilson, praticamente não há tema, objeto de pesquisa e nem programa de pesquisa que deva estar fora do debate acadêmico, deva ser excluído do debate acadêmico. Eu acho que isso também exemplifica um pouco o que é o nosso programa. Wilson, obrigado por essa liderança, obrigado pela iniciativa. Há mais de 2 anos, ter capitaneado levado adiante esse projeto, que hoje já nos proporciona todos os cursos na Academia Gaúcha. Eu tive a honra de dar uma contribuição ótima naquele momento, e também então, ter esse homenagem à sua liderança durante todo esse período, não apenas na formação, como na consolidação e até hoje. Nós somos um grande livro. E por fim, pessoal, nós também, e agora sim, quando eu digo por fim, é por fim mesmo. Agora, esse momento muito especial aos nossos alunos, aos nossos lideranças que confiaram no nosso programa, confiaram naquilo que a gente tem que ofertar, que a gente tem que oferecer. Que eu sei que carrega um orgulho muito grande no curso, carrega um orgulho de estudar, de ter estudado no curso. E faço isso também de uma pessoa que eu Rafael, também parceiro de primeira hora, nessa iniciativa de buscar congregar os nossos alunos e nossos colegas e formar uma comunidade de vínculos ainda mais fortes, ainda mais presentes, além do que já usou. E agora sim, agradecimento muito especial, professora Daniela, incansável, verdadeiramente incansável na realização desse evento. Nossa hostess, nossa organizadora, nossa coordenadora, ela já me deu até um papelzinho que eu tenho que falar, que me deixa muito, muito tranquilo, inclusive. Então, Daniela, parabéns, muito obrigado, assim, também acho que personifica a dedicação do nosso corpo docente ao programa. Não há. Daniela, lição dada nesse momento, não há lição para os outros, com muita dedicação. Então, meus caros, enfim, agora sim. Obrigado. Convidamos aqui o professor doutor Gustavo Olson, que é um dos nossos coordenadores da graduação da Escola do Direito. Muito bom dia a todos e todas. Obrigado, senhor Daniel. Já de início, já lhe parabenizo também pela organização do evento, absolutamente impecável. Muito obrigado pela palavra. Quero, professor Francisco, agradecer também imensamente pela sua presença aqui. Estou muito feliz de poder tê-lo, a gente já tinha conhecido em outros eventos, estou muito feliz pela sua preferência, poder vir participar aqui com a gente. Embora o evento seja um evento focado nos 10 anos do estado profissional, ele é um evento também que se conecta com os nossos alunos da graduação. É uma semente que a gente começa a plantar, semente da ciência, a gente começa a plantar na sala de aula lá no início, na graduação, dos nossos alunos, e eles vão tomando gosto disso e vão se desenvolvendo, vão florindo, vão produzindo frutos, e depois voltam como professores, como pesquisadores, como professores que passam a fazer lutas, como essa que o professor Wilson fez. Quero brincar com isso, que hoje eu sou um adolescente, professor da universidade, porque eu estou fazendo mais ou menos uns 13 anos de ensino. Eu sou muito bom com dados, mas mais ou menos isso. O que significa que eu era um bebê professor quando o Wilson estava lutando ferozmente para o desenvolvimento e a produção desse projeto, como muito que hoje
A gente está aqui comemorando 10 anos. Né? Então, é um trabalho, sem sombra de dúvida, com muito esforço de homens, de mulheres, de pessoas que lutaram no movimento. Né? A professora Gisele é testemunha absoluta disso, de um esforço que foi produzido com simplesmente uma semente da fé de que isso no futuro será um projeto, né? De que vai produzir pesquisas importantes, estudos importantes, pesquisadores, desenvolver inclusive professores que a gente tanto precisa. E acredito com muita honestidade que a gente conseguiu, e este Congresso Internacional de hoje, que comemora esses 10 anos, é exatamente a demonstração de que deu certo. E, assim, de muito coração, a gente parabeniza isso por esse esforço, porque acompanhei o professor essa trajetória do desenvolvimento desse projeto. Né? Com muito esforço, eu e mais de outras pessoas hoje, né? O professor Fabiano, também grande amigo, que segue nessa luta, né? O professor Fabiano, até reconhecendo dificuldades que a gente passa a ter dentro da parte da organização, que eu divido com coordenação, mas sigo também para agradecer a professora Gisele, né, pela incansável parceria que tem, não só com a pós-graduação, mas também com a graduação, falo de graduação, muito obrigado, professora Gisele, e pela sensibilidade, pela fé no nosso trabalho. Muito obrigado também. E termino assim, como iniciei, falando dos nossos alunos. E parabéns também, né, Rafael, pela presidência dessa maternidade, e no fundo o ciclo que se fecha. O pouco importante é a gente plantar semente ali, isso crescer, se desenvolvendo, e você depois manter essa conexão. Né? Afinal de contas, 150 alunos, né, não é pouca coisa. Né? Tem muito esforço, tem muito suor, tem muita dificuldade, né, de dia a dia de pessoas que estão se desenvolvendo lutando pela ciência. Né? Eu tenho como uma postura pessoal que a gente faz as coisas pelas pessoas e para as pessoas. Né? Se a gente não fizer isso, não tem sentido. E este é exatamente a representação. Por isso que eu quero terminar minha fala dizendo que eu me sinto realmente muito honrado de fazer parte dessa mesa. Muito mesmo. Porque exatamente tem aqui pessoas que têm exatamente essa mesma percepção de vida que eu tenho. E por isso eu fico realmente muito sensibilizado com isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigada, professor Gustavo. E para finalizar, saudações da mesa, não menos importante, convidamos então o mestrando Rafael Bertoldi, que é o nosso presidente atual da Fraternidade Alumni Ad Negócia, e em especial neste momento de uma abertura oficial desses trabalhos e dessa fraternidade que se forma. Muito obrigada, doutor Rafael, por ter acreditado no nosso convite e ter encampado e liderado com maestria todo esse projeto. Seja muito bem-vindo nessa mesa. Obrigado, professora Daniela. Um bom dia a todos e a todas. Eu tenho a honra, né, de por essa qualificada mesa, e eu falo aqui como representante da nossa fraternidade, o doutor Leonardo, que está aqui, é nosso vice-presidente, veio de Passo Fundo para nos prestigiar aqui hoje, e eu cumprimento a todos, realmente, porque é um curso especial. Eu vejo o nosso curso como um curso especial. Eu estou aqui falando, eu tenho essa posição especial de poder dar um feedback a vocês, né, como cliente, como aluno, e realmente eu acho que é um curso diferenciado. Veja que todos os professores, todos são pessoas muito acessíveis, muito parceiros, nós criamos uma relação tão legal, né? Não só eu tenho certeza que eu não estou falando só por mim. Todos os nossos colegas na nossa turma, que é 2024-1 e a 2024-2, todos compartilham dessa mesma visão, que esse é um curso especial. Eu não sei se é essa visão aplicada que nós temos do direito, mas nós temos muita identidade entre nós. Né? E é justamente essa identidade que nós estamos tentando cultivar e aumentar ainda mais através da nossa fraternidade. Né? Então, é um ciclo, sim, que se fecha, mas nós estamos iniciando aí um novo ciclo, um ciclo onde nós pretendemos manter os alunos com seu vínculo
não só entre nós, mas como a universidade, onde nós pretendemos fazer o nosso evento, o nosso congresso próprio. Nós já temos uma série de iniciativas sociais e acadêmicas que nós estamos proporcionando, e essa ideia tem tido bastante aceitação. Nós tivemos já nosso primeiro evento no meio do ano, já conseguimos trazer muita gente. Nós vamos ficar aqui hoje, vocês vão nos ver ao longo do congresso, nós vamos ficar aqui, eu e a diretoria, vamos tentar captar novos. Todos são integrantes, né? A pessoa entrando no mestrado e obtendo o título, todos já são parte. Mas nós vamos estar aqui captando para que a pessoa faça parte ativamente desse movimento aí. E a ideia é realmente criar uma identidade entre nós, criar essa congregação e manter esse vínculo para sempre. Né? Para sempre, porque a pessoa, uma vez que se torna mestre, vai ser sempre mestre de direito, né? Direito, no nosso caso, o direito da empresa e dos negócios. Então, por isso, fica aqui, em nome da diretoria, em nome dos nossos membros, um agradecimento a vocês todos, professores, os representantes da CAPES, da universidade, e a todos os professores. Fica um agradecimento da parte dos alunos, e especialmente também para o professor Fabiano, o professor Wilson, por fazerem isso possível para nós. Então, meus agradecimentos, nossos agradecimentos por parte da nossa fraternidade a todos vocês. Obrigado. Então, com a mesa de abertura formalmente cumprida, eu tomo a liberdade de desmontá-la, de desfazê-la. Convidamos a todos para se prepararem para a próxima atividade aqui conosco, que inaugura os trabalhos aqui do nosso programa, que será a conferência de abertura com o professor Dr. Francisco Guimarães, abordando o tema Os Desafios dos Mestrados Profissionais em Direito no Brasil. Muito obrigada a todos e um ótimo congresso para nós. Muito obrigado. Sim,
Posso te dar uma ideia e tal, né? Mas assim, você assim, né? Essa pessoal, sim, tem mais tempo. Eu também, esse movimento.
Tá?